Então, continuando as mensagens que nós começamos no início de novembro, meditando sobre o crente no Senhor Jesus, que ele deve ter o seu temperamento natural, aquele temperamento que nasce conosco, controlado pelo Espírito Santo, de tal maneira que as pessoas reconheçam que somos diferentes, somos gente diferente. O crente não deveria ser conhecido, ou a diferença do crente, ou como Pedro falou, né? As pessoas do mundo não deveriam nos reconhecer pela vestimenta. É muito comum, alguém olha assim, bate o olho, fulano é crente. Como você sabe, ó o cabelo, ó a roupa. Infelizmente, né? Hoje em dia, isso nem é mais um fator que qualifica as pessoas. Mas, não é independente disso, estou falando que o crente deve usar, a mulher não pode cortar cabelo, ou roupas, saias até o canela, coisa desse tipo. Mas, isso não salva ninguém, né? Mas as pessoas deveriam reconhecer que somos diferentes dos que não nasceram de novo, pela condução ou pela maneira que o Espírito Santo conduz as nossas vidas. Já mencionamos 5 dessas qualidades ou virtudes ou características. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe, viu? E hoje nós vamos ver as 4 que falam. Vimos amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade. E hoje então as 4 que faltaram: bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse texto que nós estamos estudando está em Gálatas, capítulo 5. Vamos ler novamente os versículos, são bem conhecidos, talvez até alguns decoraram. Mas o fruto, versículo 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, começando por bondade, quando paramos 2 minutos atrás, falamos de benignidade. E a bondade, assim como as demais características, é algo que podemos encontrar em pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não se converteram a Cristo Jesus. Elas podem revelar uma certa dose de bondade, porém essa bondade ela não é a mesma que a bondade motivada pelo Espírito Santo. Pessoas que mostram geralmente bondade para com alguém que ela é conhecida ou motivada por alguma coisa. Mas aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo controla, essa é feita para todos, né? Pessoas do mundo que demonstram bondade, muitas vezes só demonstram bondade para aquelas que são bondosas com ela. Mas o crente, controlado pelo Espírito Santo, demonstra bondade para todas as demais pessoas que estão ao seu redor. Algumas versões trazem a palavra generosidade. O Espírito Santo, ao invés da bondade, está generosidade, que significa alguém pródigo de si mesmo e de seus bens. A bondade ou a generosidade, ela é manifestada por pessoas pródigas. E essa palavrinha pródiga não é prodígio. Vocês vão lembrar muito bem do filho pródigo. Porque o filho pródigo significa, a palavra pródigo significa, entre outras coisas, um esbanjador. Então a parábola do filho pródigo é a parábola do filho esbanjador. E a pessoa cheia do Espírito Santo,
ela esbanja generosidade para as demais pessoas. Ela gasta em demasia, não com ela, mas com outros. No caso do filho pródigo, ele esbanjou a riqueza do seu pai, a herança que lhe cabia, gastou toda a herança dos seus amigos, com festas, com bebidas, com comidas. Mas o crente controlado pelo Espírito Santo, ele vai gastar toda a tua bondade com as demais pessoas. Ela não é bondosa para consigo mesmo, somente. Ela não é generosa para ela mesma. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim: hoje eu decidi fazer um agrado para mim mesmo. Vai no shopping lá, compra algumas coisas. Eu quis ser generosa comigo mesmo. Não tem nada demais você também usufruir dos seus recursos para comprar algo que você gosta para você mesmo. Mas o que motiva o generoso é ajudar aquele que está passando por necessidade. Então, no caso do Filho do Espírito Santo, aquele que distribui benevolentemente os seus recursos com os que o cercam. É uma pessoa que demonstra afeto e estima em relação às outras pessoas. E aqui não é necessariamente botar a mão no bolso para ajudar alguém. Isso inclui a generosidade, inclui, por exemplo, hospitalidade. Receber alguém em sua casa. Muitas vezes, quando recebemos um irmão que vai pregar o fim de semana, aquele que tem, que manifesta, generosidade, ele é o primeiro a convidar a pessoa: fique em minha casa. Algumas pessoas, algumas igrejas, elas escalam. A última vez foi a família fulana, essa vez vai ser a família ciclano. Mas sempre tem aquele que quer receber, quer esbanjar com o visitante e desfrutar da companhia. Então, como eu falei, não envolve dinheiro necessariamente, mas hospitalidade ou qualquer outro ato que emana de um coração desprendido. Qualquer coisa em que a pessoa está mais interessada no bem-estar do próximo do que no seu próprio bem-estar. O crente naturalmente deveria agir dessa forma em todos os aspectos. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, e sempre até hoje, às vezes quando eu pego um ônibus, uma condução, e eu estou sentado, mas de repente o ônibus começa a encher e eu vejo uma senhora, um senhor, ou uma outra pessoa com mais dificuldade, eu naturalmente cedo do lugar. Às vezes eu nem sento, porque eu sei que se eu sentar logo vai vir alguém, eu tenho que sair de novo. Isso deve ser uma coisa natural de todos nós. Mas tem igreja que senta inclusive no lugar reservado para o idoso. E não sai. A gente está dormindo, né? O generoso é aquele que está interessado no bem-estar do próximo. É aquele que abre mão do seu próprio direito em favor da outra pessoa. Ela está mais interessada em dar do que receber. Paulo disse para o jovem pregador Tito, lá em Tito 3,8, que os crentes deveriam se esforçar na prática do bem. O versículo inteiro diz, Tito 3:8: fiel a esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, o crente deveria naturalmente, por ser crente, nascer de novo, praticar o bem, praticar as boas obras, ser generoso. O homem natural, por natureza, como eu disse, ele tem atos de bondade, de generosidade, mas muitas vezes até esse ato de generosidade é um ato de generosidade egoísta, porque ele faz pensando que pode receber em troca. Ele é voluntário a ajudar alguém pensando: não, essa pessoa vai poder me ajudar em tal coisa, ou essa pessoa ela tem
ela tem um cargo muito bom na empresa, eu vou ajudar ela, quem sabe ela consiga fazer com que a empresa me contrate para trabalhar na empresa dele, né? Porque o ser humano, ele é, por natureza, egoísta. E essa pessoa, então, por essa razão, precisa ser constantemente lembrado. Nós mesmos, como crentes, nascidos de novo, muitas vezes, os versículos anteriores de Gálatas 5:22 falam disso. Nós, antes de nascermos de novo, demonstrávamos o fruto da carne. Porém, muitas vezes, esse fruto da carne, ele é que nem aquele mato que insiste em nascer. Você arranca e ele nasce, você arranca e ele nasce. Ele está sempre ali se fazendo presente. Então nós temos que eliminar esse egoísmo. E uma das maneiras de eliminar o egoísmo é ser lembrado pela palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo que em nós habita, e nos ocupar com a generosidade. Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nos tornamos interessados em fazer mais pelo próximo do que para nós mesmos, nós não damos lugar ao egoísmo. Nós não vamos reclamar os nossos direitos porque eu cheguei primeiro, porque eu fui primeiro. Isso é coisa de criança. Ontem, quando eu estava fazendo a mudança, estava a Duda e a Tainá, aí a Duda foi e pegou o chinelo da Tainá, né? Não sei se o chinelo da Tainá é do Luciano, porque era desse tamanho. Mas o pé dela é grande, né? Aí a Duda colocou, ficou com o chinelo da Tainá. Ai meu, Duda. Falei, Duda, o chinelo da Tainá pra mim. Eu vi primeiro. Isso é coisa de criança. Criança, o crente, ele não faz isso. Eu falei, Duda, você viu primeiro, mas é dela. Né? A cabeça da criança não entende isso. E porque ele é naturalmente, tem a manifestação da carne dela, leva a desejar o bem para si próprio. A quem eu vou dar meu banco para uma senhora, para um senhor? Eu falei, mas ele deve fingir que estou dormindo e de vez em quando abre o olho para ver se a pessoa foi embora, né? Mas aquele tem um ato, né? A bondade que é motivada pelo Espírito Santo, ela pensa mais no próximo do que em si mesmo. Ela até se dispõe a ir mais longe, talvez dando uma carona, desviando o caminho para levar a pessoa até a sua casa, ou até o hospital, ou algum outro lugar, porque ela quer fazer o bem. Isso é motivado pelo Espírito Santo. A carne não manifesta isso naturalmente. E é interessante nós notarmos que os 4 temperamentos ingênuos, aquele temperamento que nasce conosco, eles tendem a ser egoístas por essa razão. Então todos nós necessitamos não apenas ter a consciência de que esse ato de generosidade é uma demonstração do fruto do Espírito Santo na nossa vida, como também devemos exercitar em nossas vidas, né? E é interessante, por exemplo, falando daqueles 4 temperamentos que nós falamos no começo, na primeira mensagem, ao melancólico, ele sofre com maior facilidade de depressão e tristeza, causada por, muitas vezes, excessiva condescendência dentro do seu padrão egocêntrico. O melancólico, ele pensa mais em si próprio e ele terá dificuldade em ser generoso, mas ao nascer de novo, o Espírito Santo transforma esse temperamento. A pessoa melancólica tende a pensar mais em si do que no próximo e naturalmente terá dificuldade de demonstrar generosidade. Ao ser cheio do Espírito Santo e ser mais generoso com as pessoas que o cercam, esse ato de generosidade tem um quê de terapêutico, ou seja, aquela pessoa que sofre, e isso até é mesmo indicado por muitos médicos, aquela pessoa que sofre por depressão e coisa do tipo, procura fazer algo para o próximo, ajuda o próximo, isso vai te ajudar.
Por que isso acontece? Porque ele deixa de pensar em si mesmo e passa a pensar nas demais pessoas, passa a ajudar as outras pessoas. E por isso, então, a generosidade também nos ajuda nesse sentido. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou isso. É melhor dar do que receber. Agora é interessante que isso está em Atos 20 e 25. Aí você fala, mas Jesus, em Atos 20, Jesus não estava nem mais aí. Jesus aparece até Atos 1. Mas é interessante ler esse versículo, porque o Espírito Santo, que agiu no coração de Lucas para escrever o livro de Atos, diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei Atos 20. Deixa eu ver, mas não se vê nada. Esse eu gosto. O Lucas escreveu isso, que é melhor dar, e ele fala que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: é melhor dar do que receber. Só que o Senhor Jesus Cristo nunca falou isso, ou não está registrado essas palavras. Porém, 35, obrigado. Deixa eu marcar para corrigir aqui. Lê para nós, por favor. Em tudo vos mostrei que, trabalhando assim, é necessário socorrer aos fracos e recordar as palavras do Senhor Jesus, pois Ele mesmo disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Isso, então, embora você não tenha um versículo onde Jesus fala isso claramente, mas a essência de grande parte do ministério do Senhor Jesus Cristo é esse. Com certeza, nas conversas de João fala que nem tudo que Jesus fez está escrito, porque não caberia nos livros, né, nas bibliotecas, mas o Senhor Jesus Cristo, ao ministrar aos seus discípulos, ele diz isso, que há um prazer maior em você dar às pessoas, há um prazer maior em você ser generoso do que você receber as coisas. Muitos cristãos são privados de receber bênção ao negar fazer algo de bom ou generoso para outra pessoa, por não obedecer a este estilo. Eles acabam perdendo bênçãos na sua vida. Ou seja, quando você entrega a si próprio, quando você ajuda alguém, quando você está dando de si para o próximo, você recebe bênção na sua vida. Não pense que fazer isso, fazer um ato generoso, você precisa, como eu disse, botar a mão no bolso. Deu exemplo de ceder uma cadeira para alguém no ônibus, dar a carona para alguém, né? Exemplos de generosidade que não envolve dinheiro existem muitos por aí. Limpar a casa de uma irmã que está se recuperando de uma cirurgia, por exemplo. Isso é um ato de generosidade, é um ato de bondade. Levar a refeição para a família dessa pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, as crianças. Levar a roupa para lavar, isso é ato de generosidade, é ato de bondade. Acompanhar a pessoa até o médico, não necessariamente com o seu carro, mas olha, preciso de alguém para ir no médico. Na quinta-feira eu fiz a cirurgia para tirar aqui a ferida da pele, e você precisa ir com alguém acompanhado. Você não pode fazer sozinho. E a Elizabeth foi comigo, mas é interessante que eu vi outras pessoas que iam passar pelo mesmo procedimento, tinha 2 senhorinhas lá. E não é porque precisa de alguém dirigir para você voltar, eu vou me dirigindo, talvez se acontecer alguma coisa ali, ou até mesmo segurar, você tem que tirar relógio, aliança, tudo, né? Carteira, tudo não fica no hospital, alguém segura. Então eu vi aquelas 2 senhorinhas, uma foi acompanhar a outra. Isso é ato de generosidade. Mas muitas vezes nós fechamos e nós vemos, eu não tenho tempo para nada. Eu vou sair do meu conforto, eu vou sair da minha casa, eu vou sair desse meu horário tão gostoso da tarde, quando eu gosto de dar uma cochilada, todo mundo gosta, né? Depois do almoço dar uma cochilada, vez que podem, para poder ir com a pessoa para o hospital. Não, eu cheguei lá às 7h30, sempre dá meio-dia. Todo esse tempo esperando lá. Eu não sei se a Elizabeth foi por um ato de generosidade ou por obrigação, porque até que a morte separe, né? As
tristeza, na doença, na dor, na saúde, então ela foi. Mas quem é que se dedica tanto com a outra assim, para chegar e dar o seu tempo? Isso é ato de generosidade. Então, generosidade está ligada ao desprendimento. E muitas vezes não agimos com generosidade porque nós não queremos abrir mão do nosso tempo, do nosso conforto, da nossa rotina. Não queremos sair da nossa rotina. Mas a pessoa cheia de Espírito Santo, ela vai manifestar generosidade, bondade. Então, como eu falei, ao agir assim, você está recebendo bênção, porque ao ajudar alguém, você está levando alegria a uma outra vida por esse ato, e você se torna feliz também por esse ato. Mas a pessoa egocêntrica, ela sufoca esse estímulo, né? Sufoca o estímulo de ajudar o próximo, e ela se aprofunda cada vez mais em si mesmo, se fechando e não tendo mais, às vezes não tem nem mais com quem compartilhar nada, porque ela se fecha totalmente. E o Espírito Santo nos faz agir dessa maneira, agir com bondade, agir com generosidade. A sétima característica da pessoa cheia do Espírito Santo é fé. Algumas versões, ou a maioria, traz a palavra fidelidade. Essa fidelidade direcionada a Deus e também ao próximo. Aqui, quando algumas versões falam fé, não está falando da fé salvadora, mas da confiança em que Deus supre tudo o que necessitamos. E aqui o detalhe: supre tudo o que nós necessitamos e não o que nós queremos. Deus prometeu suprir as nossas necessidades, não os nossos caprichos. Muitos crentes hoje estão sendo enganados. Hoje à tarde mesmo, antes de vir para cá, estava vendo um vídeo. É um vídeo antigo, que eu já tinha visto ele outras vezes, de um rapaz contando a bênção, porque ele pegou o ensino em tal igreja, passou na maçaneta do banco e a dívida dele subiu. Era 18 mil reais na época. Corrigindo aí, deve estar dá mais juros bancários, né? Deve estar mais de 150 mil. Eu passei ali. Se Deus quiser suprir a sua necessidade financeira, Ele vai dar um jeito. Não vai ser com um mês ungido por alguém que isso vai acontecer. Eu já tive necessidade financeira suprida de maneira surpreendente. Meu irmão também deve ter passado por essa situação. Eu preciso de dinheiro para tal coisa, não tenho condições, de repente um extra, um trabalho ou alguma outra coisa surge e você recebe aquele dinheiro. Mas muitos crentes acham que Deus ele tem que ser obrigado, ele é obrigado a suprir os nossos caprichos, e não é isso. Deus supre as nossas necessidades. E ao suprir as nossas necessidades, e também na hora dele, quando ele quer, no momento dele, isso vai trazer felicidade, eliminando todo qualquer temor quanto ao futuro. Fidelidade aqui significa estar descansando na provisão de Deus. Eu tenho fé que Deus suprirá as minhas necessidades. Não se trata, de novo, não se trata de ser negligente quanto às responsabilidades. Deus vai suprir, mas eu tenho que sair para trabalhar. Deus vai suprir, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que cuidar. Deus, Ele supre. Deus, Ele traz a cura, mas eu muitas vezes preciso de um médico, tomar remédio. Então não se trata nem de ser negligente quanto às responsabilidades, e não se trata também de ser inconsequente quanto aos nossos atos. Deus promete suprir, então eu vou gastar mais do que eu ganho. Eu vou gastar, eu vou comprar, porque Deus vai suprir, prometeu suprir. Então, já que eu vou passar o mês na maçaneta, eu vou gastar 30 mil hoje à noite, e amanhã eu passo o mês na maçaneta e vai subir tudo. Deus não prometeu fazer esse tipo de coisa. Isso nem é de Deus, para falar a verdade.
mas Deus prometeu cuidar dos seus. Lucas 12, versículo 27 e 28, nós lemos Lucas 12, 27 e 28, os versículos diz assim, nós lemos ele de manhã em Mateus 6, mas em Lucas 12 também diz: observai os ricos, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Alguém sabiamente já disse que nenhuma aprovação vem sem que haja uma provisão. Nenhuma aprovação vem sem que haja uma provisão. E isso podemos basear em Salmo 3, versículo 5. Salmo 3, 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E também 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aqui está falando de tentação, mas também serve para provações em outras áreas da vida. Deus sempre suprirá. Não há provação sem que haja uma provisão. Essa provisão de Deus virá no tempo dele e não no nosso tempo. Então, a fidelidade está no fato de nós confiarmos em Deus. O crente cheio do Espírito Santo saberá viver por fé. Ele crê que Deus é capaz de suprir todas as coisas. E isso eliminará da sua vida temor, medo, dúvida. De novo, não estou falando de pessoas inconsequentes que muitas vezes tomam atitudes desafiando a Deus. Deus vai fazer, por exemplo, Black Friday tinha uma Ferrari, uma oferta de 450 mil por 350. Eu vou comprar porque Deus vai suprir. Deus vai me ouvir. Você não tem nem que pegar esse carro para comprar a Ferrari. Não é assim que funciona. Mas eu sei que se meu carro quebrar, Deus vai suprir aquelas condições para consertar esse carro. Porque Ele sabe que esse carro é usado no ministério. E aí o crente, então, ele lança fora o medo. Estar cheio do Espírito Santo nos fará ter um coração devoto, dissipando toda qualquer dúvida quanto ao futuro. Não precisamos ficar preocupados com o que vai acontecer no futuro. Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então nós saberemos viver com fé. Então somente estaremos cheios do Espírito Santo e descansando em Deus. Então, essa característica do Espírito Santo, a fidelidade, a fé em Deus, a fé que Deus vai suprir, a fé que Deus guarda, a fé que Deus protege, a fé que Deus estará conosco em todos os momentos. No livro de Jó nós temos visto isso. O fato de Jó ser um homem temente ao Senhor não poupou ele de sofrimento. O fato de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo não compara nós passarmos por situações difíceis na vida, mas a fé, não aquela salvadora, que essa já foi manifestada quando eu recebi Cristo como Salvador, mas a fé que Deus cuidará de mim, que Deus será fiel em cuidar, e mesmo, repetindo as palavras de hoje de manhã, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Deus está conosco, se manterá. Não haverá desespero pelo dia de amanhã. Aí essa pandemia agora está no Ômicron.
Né? Se não me engano, é uma outra lei do alfabeto grego. Quem tem grego aí? Né? Deve ser. Daqui a pouco acabou o alfabeto grego e a pandemia não foi embora. Ai, não sair de casa. Tem que sair. Tem que fazer as coisas. Né? E não só isso. A cidade é violenta. É lógico, o juiz de sabedoria você desvia dos caminhos onde você sabe que tem mais possibilidade de acontecer algum assalto, algum roubo, enfim, algum mal possa acontecer com você. Mas nós não vamos deixar de sair. Você vai ter que sair, você vai ter que ir no banco. Ah, eu fiquei sabendo que uma mulher entrou no banco, alguém entrou junto e roubou todo o dinheiro dela. Você não vai no banco mais. A gente confia que Deus cuidará, que Deus guarda. E se mesmo isso acontecer, sabemos que Deus tem um propósito bem específico com relação a isso que está acontecendo conosco. A penúltima característica é a mansidão. Eu gosto de comparar as versões, e uma delas, nós temos a palavra docilidade. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo poderá expressar um espírito dócil e manso. Isso não é natural ao homem comum. Pelo contrário, o homem comum é por natureza orgulhoso, altivo, arrogante, egoísta, egocêntrico. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela se torna humilde, meiga, submissa, cedendo facilmente seus direitos em favor de outro, e aí envolve a generosidade. E o maior exemplo de docilidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2, 6 a 8, nós temos o maior exemplo. E ele, sendo Deus, não usou como usurpação de ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, se fazendo homem, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus, sendo Criador do mundo, dispôs-se a se humilhar, se tornar um servo, estar sujeito aos caprichos da humanidade, às mentiras do homem, ao ponto de ser levado à cruz. E por nossa causa, ele foi dócil. E ele mesmo disse, ali em Mateus capítulo 11, versículo 8. Mateus 11, 8, as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo são essas. Sim, isso aí. É possível. De novo. Mateus 11, 18. Agora eu que li errado. É 11, 18. Mateus 11, 18. Pois veio João. E está errado também. Rapaz. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que eu sou manso e humilde de coração. É 18, 11, né? 28 e 29. Gente, certo. 28 e 29. No 11, né? É. Olha, vou contar uma coisa, eu vou ter que aumentar a tela do computador e o teclado. O que eu faço assim, eu geralmente quando estou estudando, eu já leio o versículo. Aí eu vejo, aí eu leio o versículo. Daí eu vou digitar. E é na hora de digitar que eu estou entrando. Então eu tenho que olhar o versículo digitado e ler de onde digitei, não ler. Né? Você está estudando, você escreve o versículo lá, pá. Aí a hora de transcrever para o papel, é que está dando nó. Tem que tomar mais cuidado com isso. Então, João 11, versículo 28 e 29. Mas eu faço isso para você mostrar quem está acompanhando o raciocínio, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tal mansidão não é natural. Somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, poderá ser manso e dócil. A história está cheia de exemplos de pessoas assim. Pessoas que na hora exata revelaram essa virtude. Vou dar dois exemplos da igreja
da história da igreja. E não só no início do século, mas ao longo dos séculos, irmãos que são perseguidos de maneira física e muitas vezes também emocional, a tendência natural é defender-se. Mas mesmo o crente com o temperamento mais irascível, ao ser controlado pelo Espírito Santo, ao estar na plenitude do Espírito Santo, manifesta essa admirável característica. E um deles foi Tertuliano de Catargo. Uma frase famosa dele é: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Ele foi condenado à morte no estádio da cidade. E ele próprio subiu à fogueira e testemunhou para o povo: sede bendito para sempre, ó Senhor, porque o vosso nome é adorável, seja bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome é adorável, seja glorificado por todos os séculos. Então, quando os crentes estavam sofrendo, morrendo nas arenas, ele disse: olha, o sangue que está derramando nessa arena, é a semente do Evangelho. E ele próprio, quando foi condenado à fogueira, ele subiu à fogueira. Ele não ficou se debatendo, querendo fugir, não. Ele próprio subiu. Então declarou: seja bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Outro dele é Policarpo de Esmirna. Ele estava prestes também a ser queimado na fogueira, e foi-lhe dada a oportunidade de negar o Senhor Jesus Cristo, e se assim ele fizesse, seria salvo. Então ele disse assim: por 86 anos eu o servi, como então posso blasfemar contra o meu Rei Salvador? E concluiu dizendo: prossigais com tua vontade. Os que estavam colocando fogo nele, né? E aí então ele foi queimado vivo. Homens mansos, na hora certa, não se manifestaram contra, não lutaram. A tendência nossa natural é que estamos para receber um golpe é defender. Isso é natural de nós. Mas se formos presos, levados à tortura por causa do nome de Cristo, vamos manifestar o que? Mansidão, docilidade, porque nós não vamos negar o nome do nosso Salvador. Nós não vamos ser colocados numa fogueira ou ser levados para algum outro lugar onde seremos mortos. Nós vamos receber aquela sentença como a própria palavra nos diz, assim como Cristo sofreu, nós também devemos nos alegrar e sofrer por causa do nome de Cristo. A mansidão, né, deveria ser manifestada em nossas vidas. E na verdade, todas essas características, elas, de uma certa maneira, estão ligadas uma à outra. Porque a pessoa mansa, ela vai manifestar generosidade, ela vai dar o seu próprio lugar, ela confia em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio que nós precisamos, em nossos dias, de mais Policarpos e Tertulianos. Às vezes a gente perde facilmente o controle. E justamente a última virtude do crente, pleno do Espírito Santo, é o autocontrole ou domínio próprio. A versão King James traz a palavra temperança. Significa literalmente controlar a si mesmo. Pessoas com temperamento sanguíneo tendem a ter um pavio curto, não conseguem controlar a si próprio. Mas na verdade não se trata de um pavio curto. Todos nós, né, tanto o sanguíneo, o melancólico, o colérico, o fleumático, todos temos pavio. Se de um é mais curto, o mais longo também vai chegar a explodir. Mas cedo ou mais tarde explode. Por essa razão, é indispensável o papel do Espírito Santo nos dominando. Ter o controle, o domínio próprio, ele vai nos trazer soluções para problemas contra a explosão de raiva, de ódio, de ciúmes. Mas não apenas os controles emocionais, né?
O domínio próprio não está apenas nessas áreas, né? De raiva. A pessoa pode ser tranquila, calma, o mundo pode estar desmoronando e ela tendo domínio próprio lá, controle total. As pessoas podem estar xingando, falando mal, ela não revida, ela tem o controle de toda a situação. Mas então não é apenas as questões emocionais, mas também com relação aos controles do apetite. Quer alimentar, sexual, de compra. O domínio próprio nos ajudará a evitar excesso de qualquer espécie. Pessoa que não se controla, e a Bíblia declara, o glutão é pecado. O esbanjador que gasta, né, eu dei um exemplo de uma pessoa que vai no shopping comprar uma roupa, mas sabe aquela pessoa, não controlei, comprei mais do que devia. É falta de domínio próprio. Nós temos que ter controle daquilo. E talvez nós vivemos uma sociedade hoje, onde o maior desafio para ter o domínio próprio em relação às finanças é justamente um cartãozinho magnético que fala que você tem crédito. Você não tem crédito. Na verdade, o cartão não é um cartão de crédito, é um cartão que está assumindo uma dívida. Para mim, crédito é o seguinte: o Marco fala, Fábio, você tem 100 reais de crédito comigo. Beleza, passa para mim. Tem crédito. Eu vou no banco, você tem um crédito, 10 mil reais. Gasta para você ver o que acontece. O banco fala, não é crédito no sentido que você pode gastar, eu vou cobrar de você. Quantas pessoas estão arruinando a vida financeira por não ter controle financeiro? Ou mesmo nas questões alimentares, né? Às vezes está até tendo problemas de saúde porque não consegue controlar. A gente, quando é mais novo, a gente faz algumas extrapolias, né? Agora a gente começa a controlar, né? Nem tudo pode comer tanto, tem que saber dosar. Quando eu estava viajando com a Elizabeth, nós estávamos numa cidade lá, nós fomos num restaurante e era por quilo ou comer à vontade. E é lógico que quem come bastante vai comer à vontade, né? Porque você vai pagar por quilo, você come 1,5 kg. Mas eu peguei lá um pouquinho, até porque por quilo, não deu nem 1 quilo. Mas passou 3 menininhos assim, com corpo de franzinho, os pratos, os moleques desse tamanho assim. Eu falei, olha só, se eu fizer isso aí, eu não saio daqui mais. A gente tem que ter controle, não dá mais para exagerar. Apetites sexuais, pessoas que estão estragando a vida, acabando com a vida nessas áreas. O domínio próprio nos ajuda a evitar excesso, nos livra de vários maus. O temperamento controlado pelo Espírito Santo é aquele que nos torna estável e digno de confiança. As pessoas sabem que, olha, isso aí eu posso confiar porque ele tem o domínio de tudo na sua vida. Ele sabe se controlar. Ele não exagera. A gente sempre fala, né, que o grande problema do homem é o excesso. Tudo em excesso é ruim. Eu gosto de jogar futebol, mas o excesso leva a pessoa a se prejudicar. Muitas vezes ela abandona compromissos, porque eu gosto de futebol, esqueceu do compromisso, a alimentação da mesma forma, a bebida da mesma forma, qualquer coisa em excesso, qualquer coisa, você pode, até água em excesso você pode se afogar, sabia? Ninguém vive sem água, né? Pula no lago e bebe, mergulha e bebe, é toda aquela água, não sei se acontece. Não. Tudo que é excesso faz mal, por isso que eu não sei o quê? Controle, domínio próprio. A questão da raiva, né, da ira. Nós vivemos uma situação que hoje em dia você não pode nem ensinar para alguém para alertar ela que o farol abriu, por exemplo, que o cara pode sair do carro e dar os tapas em você. Semana eu mostrou um vídeo, foi aqui em Campinas. Um motoqueiro lá discutindo com um cara, bateu no capacete do retrovisor, aí o outro saiu, pegou, atropelou a moto do cara, ele arrebentou. O retrovisor deve custar uns 300 reais de conserto. Mas na cabeça? Na cabeça? É menos mal, não quer gastar nada, né? O carro ia sarar. Mas deu a capacete na cabeça do motorista. O motorista foi lá, pegou o carro, jogou por cima da moto, começou a passar por cima da moto, querendo atropelar o rapaz, bateu no poste, dizem as más línguas, foi aqui para cima, né? Foi ali no
Colégio São José. Ali no colégio. No Colégio São José, né? Então, você que era motorista? Era. Meu carro. Cadê a falta de controle? Hoje mesmo eu deixei o caminho, fui levar minha mãe, um cara com um carrão, o hino do Palmeiras muito involudo. Torcida, picante, passou por tudo, falou vermelho, né, mãe? O Bobo ganhou ontem, está comendo até hoje. Hoje é outro dia. Tá? Não tem domínio próprio, não tem controle. Vive, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque se eu buzinasse para ele, eu vou saber o que ele andou cheirando, fumando, bebendo. Não dá para saber. Então, é melhor essa hora no trânsito, ficar quieto, deixar passar, até fazer assim, desculpa, vai embora. Mesmo assim, corre o risco da pessoa ainda te agredir. Enfim, todas essas virtudes, elas trazem, tem um único objetivo, é nos trazer o bem, fazer o bem para o crente. E nenhum cristão pode ser experiente em Cristo, pleno do Espírito Santo e maleável na mão de Deus, se não estiver buscando por essa plenitude. E essa plenitude se alcança por meio da nutrição pela palavra de Deus, independente do temperamento que predomina em nós. O sanguíneo pode ser inquieto por natureza, e por isso vai ter dificuldade, por exemplo, a pular da cama mais cedo, para ter um tempo dedicado à leitura da palavra de Deus. Mas ele, cheio do Espírito Santo, vai marcar, vai ter um tempo, ele vai reservar um tempo para poder ter a leitura da palavra de Deus. O colérico tem força de vontade suficiente para fazer qualquer coisa que decida fazer. O problema em ter um tempo de leitura, de devocional, um tempo com Deus, é compreender que esse hábito é necessário para a sua vida espiritual. Embora ele saiba que o Senhor Jesus disse que sem mim nada poderia saber, o colérico, ele tem a tendência de achar que pode fazer tudo sozinho. É natural dele. Ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo para aprender que essas palavras do Senhor Jesus Cristo também fazem parte, são também para ele. E ele precisa desse tempo com Deus de leitura, meditação e oração. O Melanchólico talvez seja o mais provável dos quatro a manter uma rotina metódica quanto à vida devocional. O problema é que a sua vida de oração pode se transformar num tempo de queixas e lamentações das suas próprias necessidades, não um tempo de gratidão e intercessão. E ao ser controlado pelo Espírito Santo, a sua vida de oração será caracterizada, conforme Paulo fala em Tessalonicenses 1, versículo 18, em dar graças em tudo dá graças. O melancólico, quando ele começa a orar, ele começa a orar para si próprio, e começa a reclamar da sua vida. Ele não ora pelas bênçãos derramadas, ele não ora intercedendo pelo próximo, ele apenas pensa em si próprio. E o fleumático, que tem a tendência de manter um período metódico de calma como parte necessária da vida cristã, mas a inclinação morosa, indolente e muitas vezes indiferente tem que ser disciplinada pelo Espírito Santo. Senão ele não vai conseguir manter um tempo de leitura da palavra de Deus, não conseguirá ser suprido pela palavra de Deus, justamente porque essa morosidade dele leva ele a não ter tempo para essas coisas. Mas à medida que observamos essas 9 virtudes do Espírito Santo como não apenas algo maravilhoso, mas algo essencial para nossas vidas, algo necessário para que Deus possa fazer por meio de nós algo que o mundo em si desconhece. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, quando estamos na plenitude do Espírito Santo e manifestamos essas virtudes, as pessoas olham e falam: como é que você consegue tal coisa? Como é que você é uma pessoa que não domina uma calma, uma tranquilidade? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então precisamos alimentar por meio da palavra de Deus. A leitura dessa noite falou: nós somos selados pelo Espírito Santo.
Ele é o penhor de nossas vidas, ele faz parte de nós. Nós devemos alimentá-lo para que ele possa agir em nossas vidas para a glória de Deus. E tanto qualquer pessoa, qualquer temperamento, a pessoa plena do Espírito Santo poderá manifestar essas virtudes para a glória de Deus. E isso se dá como elemento básico na própria vida do crente. São coisas básicas na vida do crente. Se alguém fala assim, depois que eu aceitei a Cristo, como é que eu tenho que desenvolver a minha vida cristã? Pelo menos 4 coisinhas básicas: oração, leitura da palavra de Deus, comunhão com Deus e com os irmãos, a necessidade de congregar, e serviço. Servir ao próximo, servir a Deus, servir a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, dessa maneira, eu espero que possamos ter a disposição de buscar a plenitude do Espírito Santo, estar mostrando ao mundo o fruto do Espírito Santo por meio de nossas vidas. Não para que as pessoas venham nos elogiar, mas que ela possa falar: olha, se lembra daquela pessoa ali, ela era tão explosiva, se viu que agora ela tão calma, pode cair no avião, do lado dela ela não perde a calma. Por que será? Você ficou sabendo que ela agora é crente? Vai ver que esse negócio de ser crente leva ela a ser mais controlada. Agora, aquele crente que muitas vezes qualquer coisinha explode, precisa buscar mais ainda na presença do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Possamos agir assim. Amém? Amém.